Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 21/11 de 2025. Rodadinha bem cheia da NBA, mas bora aqui com os nossos palpites do dia, sempre se baseando em números e estatísticas para tornar vocês apostadores de mais alto nível e com muito conhecimento para poder apostar rodada após rodada no mundo da NBA. Antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes para a gente bater clicando no botão de joinha, não custa nada e ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Também não se esqueçam de ativar o sininho para garantir o vídeo assim que a gente publica, afinal a nossa análise sempre vai ser baseada, claro, nas linhas de odds que a gente está conferindo no momento praticamente da gravação desse vídeo, e aí você vai ter uma análise um pouco mais conectada, né, condizente e sincronizada com aquilo que a gente está falando. Beleza? O nosso grupo VIP está aqui embaixo, chama lá no WhatsApp e garanta sua vaga. Por menos de R$ 1 por dia você vai ter acesso pelos próximos 2 meses aos melhores conteúdos, dicas exclusivas, os melhores jogos over, under, as melhores zebras também muito lucrativas nessa temporada, com odd acima de 2, e também os nossos guias lá, né, de como apostar em bola de 3, como começar no universo de bets em NBA e muito mais. O grupo VIP mais completo do mundo tem também vídeos exclusivos lá. E para quem for membro do canal, clicando no botão de Seja Membro que tá aqui embaixo, ó, ajuda a gente com o botão de Seja Membro, porque isso faz com que a gente consiga trazer vídeos gratuitos aqui para vocês com análise da rodada. E apenas R$ 5 você ajuda a gente a seguir publicando aqui pra galera. Beleza? O nosso Instagram, @cesta-de-3, tá aí na tela também. Segue lá porque tem conteúdo extra e também tem algumas pílulas mais rápidas para você conferir boas apostas. Bora começar aqui com Cavs e Pacers. A gente tem aqui o Cleveland jogando em casa contra essa que é uma das piores defesas da NBA. Então a gente sempre trabalha o seguinte contra o Indiana: trabalhar com over de pontuadores que sabem pontuar na média e curta distância também, pontuadores que sejam cestinhas, bom no mano a mano. Então a gente estava falando do Donovan Mitchell, praticamente descrevemos ele com pelo menos 25 pontos contra esse adversário, que tem um aproveitamento ruim na defesa de mano a mano, é um time que sofre muito na zona pintada e ele pode arremessar bem ali na média e curta distância. É um time que, a cada 100 posses de bola, eles são a quinta pior defesa da NBA. E também é um time que vive um momento no qual eles ainda estão em reconstrução, tá? Quando a gente fala aqui a respeito do Donovan Mitchell, ele vai encarar hoje um adversário que está sempre entre os 5 que mais levam seus rivais à linha de lance livre por jogo, então ele pode ter a vida facilitada com arremesso de lance livre. Mas o mais absurdo aqui é que quando a gente pega aqui os últimos confrontos contra esse adversário e essa linha de 25 pontos que a gente busca para hoje, ele superou em 5 dos últimos 6 encontros, marcando 35 no último encontro, e nos outros teve linha de 43, 48, 33, 35 pontos. É um encaixe muito bom que esse jogador tem contra esse adversário, beleza? A gente tá falando de um Donovan Mitchell com 30,2 pontos de média nessa temporada e que foi over em 10 dos 14 jogos que fez nessa temporada 25-26, sem contar que 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele com características semelhantes e também posição semelhante foram over contra esse adversário, além de 7 dos últimos 9 também terem sido over. Beleza? Vamos falar aqui a respeito da próxima partida. Nós temos aqui Boston Celtics e Brooklyn Nets, e a gente vai fazer uma duplinha nessa partida com o duelo entre Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, tá? Nessa duplinha a gente espera mais de 21,5 pontos, que é a linha ali mais baixa que temos do Jaylen Brown para essa partida. Eu gostaria de trabalhar só com pelo menos 25 pontos dele para esse duelo, mas está pagando um pouquinho abaixo de uns 50, mas se você não se importa com esse 0,03 a menos do que a gente gosta de trabalhar, 25 pontos dele isolado também faz sentido. Mas a gente vai trabalhar aqui com pelo menos 22 pontos para ele, ou seja, mais de 21,5, e a gente vai colocar um over ali na pontuação no jogo entre Minnesota e Phoenix Suns, especialmente a favor do time que joga como visitante, que eu acho que tem um encaixe legal contra esse Phoenix que tem números defensivos mentirosos, mas a gente já entra nesse assunto. Vamos de mais de 109,5 pontos do Timberwolves e a gente fecha aqui essa odd de 1,50, beleza? Vamos falar primeiro a respeito do Jaylen Brown, que ele enfrenta hoje um time que dispensa apresentações, é a pior defesa por 100 posses de bola de toda a liga e é um time que sofre muitos pontos de diversas formas. O Jaylen Brown inclusive enfrentou esse time recentemente, a gente indicou no VIP e ele completou para 29 pontos. Quando a gente traz aqui a linha dele para 21,5, que é o que a gente gostaria que ele superasse hoje, ele superou aí em 7 dos últimos 8 jogos que ele fez, em 12 dos últimos 15, e ele tem média nessa temporada de 27,5 pontos, sendo over em 10 dos 15 jogos que fez até aqui na temporada. A gente tem aqui números mais, por exemplo, 6 dos últimos 10 jogadores
comparáveis a ele foram over contra o Brooklyn Nets. Só que além do CJ McCollum e Desmond Bane terem ficado por apenas um pontinho, a gente está falando de um Nets que acima de tudo sofre muitos pontos para o principal cestinha adversário. E quando a gente fala aqui a respeito do Orlando Magic, Desmond Bane não é o principal cestinha, o CJ McCollum não é o principal cestinha dos Wizards, o Jalen Brunson, ok, mas o encaixe era muito melhor ali para o Karl Anthony Towns, porque ele sofre muito para os jogadores de garrafão. Só que o Jaylen Brown é o dono desse Boston Celtics com o desfalque do Jason Tatum. Então, ele sim é o cara a ser explorado contra esse adversário que individualmente defende tão mal. E por falar em defesa ruim, vamos falar do Phoenix Suns, que nesse momento da competição até tem uma defesa interessante, tá? Eles são mais perto das 10 melhores do que das 10 piores. Só que, vamos começar com o seguinte, hoje eles enfrentam o quarto melhor ataque por 100 posses de bola da liga, isso que nos últimos jogos o Anthony Edwards veio muito mal, tá? No aproveitamento de quadra, ele pode melhorar nessa partida de hoje. Mas o Phoenix Suns é um time com a defesa bem mentirosa. São 15 jogos na temporada até aqui, sofreram 114,1 pontos, média acima daquilo que a gente busca para hoje, e sofreram pelo menos 110 pontos aqui em 10 dos 15 jogos que fizeram. Só que se a gente for pegar aqui todo o calendário do Phoenix Suns, eles só enfrentaram, acho que dois ataques aí de top 10. No caso, o San Antonio Spurs, onde eles sofreram 118 pontos e sofreram 133 para o Denver Nuggets. De resto, eles enfrentaram muitos ataques ruins. Então, eu vou abrir aqui os principais ataques por 100 posses de bola, para a gente ver que o Phoenix Suns faltou confrontos contra ataques de um bom nível. Até por isso, eles têm uma defesa aí que não sofreu tantos pontos nessa temporada assim por jogo. Então pegamos aqui os 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, para a gente poder fazer aqui um comparativo se sim o Phoenix Suns enfrentou esses bons ataques ou não. Então a gente tem aqui na ordem, Houston Rockets eles enfrentaram? Não. Denver Nuggets eles enfrentaram? Sim, e sofreram 133 pontos. New York Knicks, Timberwolves e OKC eles enfrentaram? Não. Boston Celtics eles enfrentaram? Não. San Antonio Spurs, como eu disse para vocês, sim, eles enfrentaram e sofreram 118 pontos. E aí os próximos bons ataques que temos aqui é Toronto Raptors, o próprio Phoenix Suns, Philadelphia 76ers, Lakers, Pistons, Cavs, Bulls e Miami Heat. Nenhum desses times eles enfrentaram dentro do seu calendário. Agora vamos falar de ataques que estão entre os 10 piores, mas eles enfrentaram 3 vezes os Clippers, que são dos 10 piores ataques da liga. Eles enfrentaram aí o Golden State Warriors, que também está entre os 10 piores. Enfrentaram o Sacramento Kings, que é o quinto pior por 100 posses de bola. Enfrentaram o Utah Jazz 2 vezes, que é também um dos 10 piores ataques da NBA. Finalizando aqui com o Memphis Grizzlies. Eles enfrentaram o Memphis Grizzlies? Sim, mas o Memphis é o sexto pior ataque por 100 posses de bola da liga. Ou seja, eles enfrentaram muitos ataques ruins. Tem também aqui o Atlanta, o Portland, o Indiana. Todos esses ataques estão entre os 10 piores, principalmente o Dallas e o próprio Indiana Pacers, que são os 2 piores ataques por 100 posses de bola da liga. Então a gente tem um cenário aqui no qual o Phoenix tem números muito mentirosos, principalmente números defensivos, nos quais o Minnesota, que é um ataque de top 5 por 100 posses, pode superar hoje e pode pontuar bem. Beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Toronto Raptors e Washington Wizards, porque a gente tem um Wizards aqui que é excelente para trabalhar com over de diversas formas, mas dessa vez a gente vai trabalhar com over em assistências, a gente quer mais de 3.5 assistências do RJ Barrett, a gente veio recentemente com esse over dele que bateu lá no nosso grupo VIP, e também aqui no nosso canal no YouTube. O Washington Wizards, eles são a segunda pior defesa por 100 posses de bola da liga e são também o quinto time mais rápido. Então, além deles serem ruins, eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, porque eles gasta um pouco o relógio, então a gente tem ainda mais chances de overs aqui. Quando a gente fala de assistências, o Wizards é o terceiro time que mais cede assistências por jogo, cedendo 29.5, mas nos últimos 3 jogos cederam ainda mais, 30.7 assistências por jogo para os seus rivais. Só que o RJ Barrett ele vai ter muitas conexões interessantes para fazer hoje com os principais jogadores ali de garrafão do seu time. Para começar com Brandon Ingram, o Wizards é o terceiro time mais vazado para jogadores da posição dele, eles também são dos 10 mais vazados para a posição do Scottie Barnes, e para pivôs eles são o segundo time mais vazado, então são diversas conexões interessantes que o RJ Barrett pode fazer contra esse adversário que se defende mal e cede tantas assistências por minuto. O RJ vem numa sequência incrível e o mercado projeta ele com 4.7 assistências para hoje. Se a gente for pegar a média dele na temporada até aqui, são 3.9 assistências por jogo, com pelo menos 4 assistências aí em
8 dos últimos 9 jogos que ele fez, ele que foi over em assistência em 10 dos últimos 15, mas de toda forma a gente tá falando de um jogador que vem muito bem nesse quesito de assistências e tem hoje o adversário favorável para ele brilhar. Bem como o Josh Giddey, que enfrenta hoje o Miami Heat, que hoje joga em casa, então no confronto entre Bulls e Heat, a gente tem aqui o Josh Giddey como nosso jogador preferido. Eu acho que a linha de 9.5 assistências é um pouquinho demais, mas se o Kobe White jogar, vai ser uma conexão a mais que ele vai poder fazer nessa partida para superar a sua marca de 9.5 assistências, que é o que a gente espera que ele faça hoje. Oddzinha de 2,15, muito interessante aqui pro canal no YouTube. E se você conseguir uma linha ali menor, pagando um pouquinho menos, não tem problema, mais seguro, mais segurança, né? Eu considero mais interessante também. Aí só para mostrar para vocês aqui a odd das assistências do RJ Barrett, que eu também considero muito boas, no momento da gravação desse vídeo, 1,62. Bom, por que a gente acha que o Giddey vai fazer tudo isso? Pelos mesmos motivos do confronto contra o Wizards. Só que a gente está falando de um Miami que é o time mais rápido da NBA por 100 posses de bola. Eles também são o quinto que mais cede assistências por jogo. E a gente está falando aqui de um cenário no qual ele pode brilhar, porque os jogadores com características semelhantes às dele, que enfrentaram o Miami Heat recentemente, brilharam bastante, tá? O Miami, justamente por esse ritmo alto que eles vêm jogando, vem cedendo muitas posses de bola por minuto, mas muitas vezes sua defesa está sendo encontrada de uma maneira meio que desorganizada, o que também é muito bom. Em 6 dos últimos 9 jogos, o Josh Giddey conseguiu superar essa marca, e ele vem de vários jogos aí com 13, 14, 12 assistências, 12. Geralmente, quando ele supera ali com uma boa vantagem, tá? Ele foi over em 8 dos 12 jogos na temporada que fez até aqui, quando a gente fala do quesito em assistências, e 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele foram over em assistências contra aí o Chicago Bulls. A gente vem sendo muito lucrativo nas assistências contra os Bulls. O próprio Josh Hart aqui foi um jogador que a gente indicou, ele bateu com 9, a gente indicou o Michael Bridges também. Nesse confronto aqui, a gente tinha indicado o Draymond Green, que acabou não jogando, tá? Mas Lonzo Ball a gente também indicou, Donovan Mitchell, tudo isso aqui, ó, foi green nosso também. E a gente vai se manter nessa estratégia contra o Miami Heat, que é uma das melhores que a gente vem tendo nessa temporada. No médio e longo prazo, mesmo que ela dê head hoje, ela já é um sucesso. E outra coisa que é muito fácil de se fazer é ver confrontos do Dallas Mavericks e falar, a gente precisa de um over em rebotes contra esse time, e é isso que a gente vai fazer hoje. O nosso palpite vai ser mais de 5 rebotes do Zion Williamson. Já adianto para vocês, esse é a tipo que eu menos confio hoje, tá? Porque o Zion não é um cara tão comprometido assim para pegar rebotes, mas ele tem uma linha interessante, um adversário favorável para poder fazer mais de 4.5 rebotes, beleza? Bom, o Zion hoje ele é previsto com uma linha muito interessante para essa categoria, mas por que ele deve pegar muitos rebotes, tá? O Dallas é o pior ataque da NBA, então eles vêm errando muito, e eles também são o quarto time mais rápido. Então eles erram muito, gastam pouco relógio, arremessam em alto volume nas suas partidas e com isso mais chances de over para os seus adversários. Eles têm aqui um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes na NBA. Não dá para confiar tanto na defesa dos Pelicans para forçar o erro do rival, até por isso eu acho essa linha também a mais arriscada. Mas o Zion conseguiu superar a casa dos 4.5 rebotes aqui nos últimos 3 jogos consecutivos, em 12 dos últimos 15, ele tem média de 6.7 rebotes nessa temporada, e ele também foi over aqui em 4 dos 6 jogos que fez até aqui, superando essa marca aqui em 5 dos 6 jogos que ele fez nessa temporada. Para sua posição, ala de força, ala pivô, 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis ele que enfrentaram esse adversário, no caso Dallas Mavericks, foram over em seus rebotes. Lembrando que o New Orleans Pelicans não tem nenhum grande reboteiro assim para competir e roubar rebotes dele, então acho que a gente tem um cenário aqui bem legal para trabalhar com over em rebotes do Zion, beleza? E agora vamos falar a respeito dos jogos que acontecem na virada da madrugada, o palpite de Houston e Denver, se a gente encontrar algo interessante de exclusividade do nosso grupo VIP. Você pode ter acesso chamando no WhatsApp que está aqui embaixo. Pessoal, lembrando, valor especial agora que a gente está aplicando aí, R$60 para você ficar 2 meses com a gente. Lembrando que esse é o melhor período para você fazer uma grana. Vamos colocar dinheiro no bolso aí e terminar o ano aí, as festas estão chegando, com um extra, né? E a gente vem muito bem aqui no nosso canal no YouTube, especialmente. Vai conferindo os nossos vídeos anteriores, que vocês vão ver todo o conteúdo e informação que a gente passa pra galera ser lucrativa, mesmo com as apostas simples. Não precisa de múltipla para você ser muito lucrativo nesse universo. Você precisa de consistência, conteúdo e informação para poder ser um excelente apostador. E é isso que a gente oferece aqui no nosso canal, beleza? E aí a gente pede encarecidamente o like. Se você ainda não deixou, clica no botão de joinha. A gente está batendo aí em torno de 1.000 a 2.000
espectadores no nosso canal, mas a gente não tá conseguindo nem bater os 300 likes, tá? Então, metem abaixo aí pra vocês 200 likes. Vamos tentar colocar o mais perto possível o número de likes ao número de visualizações que a gente tem aqui nesse canal, beleza? Conto com vocês, vamos falar aqui de Warriors e Blazers, aqui só uma passadinha rápida, tá, porque é um jogo que eu acho muito perigoso, muita gente olha para esse Blazers com uma sequência ruim como um time que deve perder, porque o Warriors vai ter de volta seus principais jogadores, mas primeiro, ninguém sabe se Curry, Butler, Al Horford e Draymond Green vão jogar nessa partida. Segundo, o Blazers é um time que tem altura suficiente para machucar esse Warriors, e mais do que isso, eles não sofrem tantas bolas de 3 assim por jogo, tá, então é todo um cenário aqui no qual a gente deve ter um jogo bem pontuado, como aconteceu no último encontro entre eles no dia 24/10/25. A gente indicou um handicap positivo para os Blazers, justamente por conta desse encaixe desfavorável que o Warriors tem. Melhor forma de você machucar o Portland é com mano a mano, mas o Warriors não joga tanto no mano a mano assim, e o Blazers tem bons defensores de perímetro. Então é todo um cenário aqui que o Blazers pode aprontar, ser uma das melhores zebras do dia, então tomem cuidado com essa partida. Então bora finalizar o nosso vídeo com Jazz e Thunder, mais um jogador que a gente tem toda a leitura aqui para um over na pontuação. O Shai não poderia ser diferente, toda rodada a gente indica pelo menos 30 pontos dele. Ele vem fazendo questão de completar esses 30 pontos para manter uma média alta e ser, quem sabe, o MVP. Mais uma vez, mais acima de tudo, o único vilão que a gente tem aqui chama-se Blowout. E o blowout, principalmente nessa partida aqui que encerra a noite, pessoal, se vocês não envolverem essa tip em uma múltipla, tripla ou dupla, dá para vocês saírem se vocês verem que não vai bater com lucro mínimo ou então com prejuízo baixo. Mas não deixem de usar o cash out, tá? Porque é uma ferramenta essencial para você ser lucrativo. Muitas vezes a gente passa 5 tips aqui, acerta 4, erra uma, só que, cara, a gente faz cash out nessa que a gente errou. Então, a gente tem aí uma perda mínima e um lucro muito alto dia a dia. Agora, às vezes, essa última tip aí, digamos que você colocou 2 unidades, pode ser determinante para o seu resultado ruim dentro do dia. Então é muito importante trabalhar, vamos de pelo menos 30 pontos do SGA, que enfrenta aqui uma das piores defesas da liga, nesse momento a 6ª pior defesa por 100 posses de bola. A gente também está falando de um Jazz que é um dos 10 times mais rápidos da liga, então teremos posse de bola suficiente hoje para ele produzir bem. Beleza? Para a posição do Shai, shooting guard, ele vem jogando como armador também, mas a posição original dele, até por altura e característica, é de SG. O Utah Jazz é o time mais vazado da NBA, sendo também o time que mais cede bolas de 3 para essa posição, então é um cenário espetacular para o Shai poder produzir bem. O Shai completou para 30 pontos pelo menos em 12 dos 15 jogos que ele fez na temporada até aqui, tem 32 pontos de média e 10 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram esse adversário hoje, que são esses armadores barra armadores como Doncic, Anthony Edwards, Cade Cunningham, os mais parecidos com ele, né, até por questão de altura e também nível de condução de bola, conseguiram ser over, alguns deles com sobra. Então, por mais que a gente fale, pô, mas vai dar blowout, tá, por que não deu então para esses outros jogadores que conseguiram pontuar muito bem contra esse adversário, que é muito ruim e favorável? Então vamos aqui nesse over do Shai, contando acima de tudo com, quem sabe, uma vitória do Oklahoma City Thunder, mas a odd está muito baixa, não vale o risco se arriscar para uma odd tão pequena assim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, lembrando que Houston e Denver, Warriors e Portland, o palpite será exclusivo lá no nosso grupo VIP, a gente também tem palpites de pontuação para esses jogos de hoje, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ontem a gente foi de over 212,5 pontos no jogo entre Orlando Magic ali e Los Angeles Clippers, bateu com tranquilidade. A gente também tinha comentado na galera na nossa listinha de possíveis overs do dia que Spurs e Hawks também seriam um jogo over. Então, muito importante vocês terem essas informações também, principalmente para quem gosta de trabalhar com pontos. Muito obrigado pela audiência de todos. Nos vemos amanhã na próxima rodada do dia 22 e falou!